E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo de SS Games na parada com vocês. E galera, vídeo de hoje vamos falar da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar todos os confrontos, lembrando que essa rodada vai ser cheia, todos os confrontos vão ocorrer e vão valer pro Cartola, ao contrário da rodada do meio de semana da semana passada, que não contou o jogo da terça. Essa, como vai começar na quarta, todas vão valer. Nós também vamos falar do nosso time até agora, lembrando que ainda tá faltando Luan e Pedro Jeromel. Por que, Gustavo? Porque eu tô fazendo esse vídeo enquanto o mercado ainda tá fechado, galera. E sim, não vai ter escalação esse vídeo. Se você quiser ver o vídeo de escalação, já estiver vendo esse vídeo na terça ou na quarta, descrição do vídeo, tranquilo, parceiro? Por isso que eu digo, se inscreve no canal, papoca um like nesse vídeo, porque aqui é o canal mais completo de Cartola FC. Lembrando que também vamos abrir a Liga Mata-Mata nova para todos os inscritos, tranquilo? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim, e aí, depois de nós, e aí, bora negão, bora negão, e aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, vamos primeiramente falar logo para vocês da nossa sexta rodada, um pouco antes de começar logo com essa sétima, mostrar como é que tá a nossa parcial, momentaneamente 64.81, lembrando que ainda falta o jogo do Grêmio, ou seja, falta Luan e Jeromel. Perspectiva nossa é de chegar pelo menos nos 70 pontos, com sorte no 80, e se tivermos mito como o Luan mitando, não precisa ser nem o que mitou a rodada passada, mas fazendo 2 gols, o Jeromel conseguindo 8 pontos, a gente conseguir chegar nos 90, tranquilo? Então é isso, lembrando, Fábio foi boa escolha, quem seguiu as nossas dicas se deu muito bem, o Ábila, que era dúvida, mas muita gente nos meus outros times eu indiquei, se deu bem, a maioria dos atacantes que eu indiquei se deu bem, Luca, foi indicação do nosso time de valorização mais caro, se deu bem, quem escalou também aqui, ó, vamos lá, Gilberto, que eu disse que era uma belíssima opção, também se deu bem. Luiz Fabiano, que eu coloquei no meu primeiro time principal, se deu bem. Juninho deu assistência, ou seja, o William fez gol. Neilton, que eu botei entre a opção dos times baratos. Cadê aqui o Neilton? Cadê a pontuação aqui do Neilton? O Neilton fez gol, galera. O Vitória venceu de 2-0 o Galo, ou seja, nossas indicações foram ótimas. Muitos jogadores valorizando, muitos jogadores pontuando bem. Damião fez gol. O Jô decepcionou um pouco, mas Roquinho escalou, o Douglas foi bem. Diego e Thiago Neves, mesmo sem fazer belíssimos jogos, dando assistência e gol, continuaram pontuando bem. Igor Rabelo levando gol, conseguiu pontuar 4.10. O Mano pontuou 5.91, foi um belíssimo técnico e ainda vai valorizar, ou seja, belíssimas opções, tranquilo? Mas a maioria de vocês está aqui para a sétima rodada, galera. Ninguém vai ficar pensando em passado, tem que sempre pensar no futuro, porque é o que vale. Se você mitou, mitou, se não mitou, tem que esperar o Grêmio no máximo e vamos para a sétima rodada, que começa com o primeiro confronto, que é Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, jogo no Independência. Dois times, galera, que vêm de campanhas complicadas. Atlético Mineiro, quando estava mostrando uma pequena reação, venceu o Avaí sem merecer tanto, mas rodada agora perdeu categoricamente para o Vitória. Foi uma derrota assim 2-0, sem muito choro. Então tá muito pressionado o Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense, galera, nem se fala, lanterna da competição. Nós estamos falando de dois times que estão na Libertadores, o Atlético saindo com a melhor campanha e o Atlético Paranaense no grupo considerado o grupo da morte, ele passou também, e são times que estão ali ou perto da zona de rebaixamento ou na própria zona de rebaixamento. Lembrando, o Atlético Paranaense está ainda numa situação crítica, porque ele está mais de uma rodada na zona de rebaixamento, porque mesmo que ele ganhasse e todo mundo perca, ele ainda continuaria na zona de rebaixamento. No jogo, como o jogo é no Independência, dou o favoritismo pelo lado do Galo. Opções como Fred, Robinho podem ser válidas pela má fase do Atlético Paranaense principalmente, mas também apostar em massa no Atlético Mineiro não é tão positivo, primeiro pela fase não tão boa do Galo, e segundo porque o Atlético Paranaense, apesar da fase ruim, também não podemos dizer que é um saco de pancada ou um candidatíssimo a rebaixamento, tranquilo? Outro confronto, galera, Sport e São Paulo, aqui é outro confronto extremamente complicado, galera, complicado mesmo. Sport que veio vitória, depois perdeu,
7 pontos, não está fazendo aquela campanha que os dirigentes do esporte imaginavam que seria uma briga por Libertadores. O São Paulo também é um time bem oscilante. O jogo contra o Corinthians foi um 3-2, mas quem assistiu o jogo viu que o Corinthians mereceu muito mais vencer o jogo. O São Paulo conseguiu voltar para o jogo muito mais por uma incompetência do Corinthians do que qualquer outra coisa, e no final foi por uma abafa cruzando bola na área. É um time que ainda precisa de muitos acertos. O Sport é um time um pouco mais acertado quando joga na ilha, é muito poderoso. Esse jogo eu tenderia a evitar de qualquer maneira. O último jogo do Sport na ilha, todos lembram, foi contra o Flamengo, vitória do Sport. Então nem vale tanto a pena apostar muito no Sport, nem tanto no São Paulo. Quem sabe uma opção ofensiva do Sport possa ser válida. Tranquilo? Desculpa, prosseguindo aqui, Vitória, galera, no Barradão. Lembrando, galera, ficar ligado que o Vitória está jogando no Barradão. Por quê, Gustavo? Você pode estar pensando que a campanha do Vitória é um fiasco, que realmente é. O time empatou o primeiro jogo, várias derrotas, e agora conseguiu uma vitória contra o Galo. Mas vamos analisar aqui. Primeiro jogo do Vitória, tá aqui o Vitória, jogo na ressacada fora, empate de 0-0. Aí vamos os jogos que o Vitória jogou em casa. Como vocês podem ver, primeiro jogo em casa foi contra o Corinthians na Fonte Nova, que é o estádio do Bahia, não é tanto o estádio do Vitória mesmo, por se dizer. E o jogo contra o Coxa, que também perdeu, foi na Fonte Nova. O que eu quero dizer com isso, galera? Tem que se respeitar muito mais o Vitória quando ele joga no Barradão. Botafogo, que vem numa campanha bem irregular, tá jogando no limite, é um time muito difícil de ser batido, porém também não tá conseguindo grandes resultados, não tá conseguindo vitória, tá perdendo o jogo em cima da hora, então eu também evitaria esse confronto de maneira geral. Depois temos Atlético Goianiense e Avaí, galera, que é tipo briga dos desesperados, são dois candidatíssimos a rebaixamento. No meu ponto de vista, o Atlético Goianiense já caiu, vejo quase como impossível uma não queda do Atlético Goianiense, é um elenco muito fraco, mas tá jogando em casa, né? O último jogo dele em casa foi contra a Ponte e foi uma vitória convincente de 3-0. O Avaí tem um time bem compacto, organizado, conseguiu segurar ainda o Flamengo, teve até uma chance, um pênalti que foi cancelado, ou seja, teve até chance de vencer o Flamengo. Então eu ficaria também um pouco receoso, quem sabe uma peça ou outra. Ambos times têm jogadores extremamente baratos, o Capa pelo lado do Avaí, o Rômulo que está fazendo seus golzinhos pelo lado do Avaí. Do Atlético Goianiense também existem algumas opções relativamente válidas, até o próprio goleiro do Atlético Goianiense, que apesar de sofrer uma porrada de gol, é um dos goleiros que tem uma das melhores médias pela proporção de defesa difícil dele, então pode ser uma opção válida. Depois temos Flamengo e Ponte Preta no estádio Luso Brasileiro. Aqui é um jogo complicado, o Flamengo vem numa fase horrível, horrível mesmo. O Flamengo não consegue emplacar bons resultados, é um time que falta criação nem tanto, falta gol, não é um time matador. A Ponte Preta é sempre uma surpresa, a Ponte, assim. A Ponte estava fazendo um belíssimo campeonato, essa rodada que passou na sexta, fez um belíssimo jogo, uma vitória convincente, mas jogando contra a Chape chegou a sofrer uma canseira, como vocês podem ver aqui, a vitória da Chape, da Ponte Preta, 3-2, era um jogo tranquilo que estava ganhando de 3-0, do nada deu um pane e o jogo ficou um pouco mais complicado para a Ponte, mas vem jogando muito bem quando joga em casa, só que também veio de uma derrota de 3-0 quando jogou fora. Nesse jogo, óbvio que eu vou botar favoritismo pelo lado do Flamengo, principalmente aqueles jogadores que são mais consistentes, como Diego, que geralmente pontua bem e não precisa de grandes pontuações como assistência ou gol, como vocês puderam ver, 4.2 sem fazer nada disso. O próprio Leandro Damião é uma opção válida, o ataque do Flamengo é muito bom nesse jogo contra a Ponte. Depois temos clássico, galera, Santos e Palmeiras. Como eu digo, clássico a gente tende a evitar, não vale muito a pena você colocar jogadores de classe, só se esse jogador tiver muito tendendo a valorizar ou se você tiver muito confiante nele. Depois temos Corinthians e Cruzeiro, aqui é um jogo que o Corinthians é favorito, galera. Não dá pra dizer que o Corinthians não é favorito jogando contra o Cruzeiro pela retrospectiva que o Corinthians vem tendo, tá invicto, se eu não me engano, há 19 jogos, muito tempo que o Corinthians não perde, tem uma defesa muito sólida, apenas 5 gols sofridos até agora na competição, pegando um Cruzeiro que vem oscilando, fez até um bom jogo nessa sexta rodada, mas veio de uma derrota contra o Bahia, que teve um jogador expulso, depois teve a derrota contra a Chape em casa, que aí foi uma derrota feia, mas eu diria que o Corinthians é sim um bom favorito, principalmente se você pensar em colocar defensores corintianos, ou quem sabe lá na frente um Marcos Gabriel, o Romero, que nunca decepciona, sempre faz belíssimas pontuações. Depois temos Chape e Vasco
na Arena Condá aqui, galera. Eu tenho que dizer que o favoritismo é da Chape, apesar de o Vasco estar mostrando um futebol muito mais vistoso. Não acredito, no começo da temporada eu pensei que o Vasco seria um grande candidato a rebaixamento. Eu já vejo que não vai ser tanto, mas a Chape, galera, jogando em casa é extremamente poderosa. Reginaldo, o Povo, é extremamente bom para você colocar no seu time. Quem sabe um Wellington Paulista, com certeza é uma boa opção, porque jogando na Arena Condá a força é gigantesca. Depois temos Coritiba e Bahia, galera. Lembrando que eu não sei ainda o jogo entre Bahia e Grêmio, mas o que eu posso dizer de prévia é que para mim Coritiba e Bahia são os times que na teoria não eram para ser tão badalados, que estão mostrando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Tanto o Coxa, 13 pontos, vice-líder da competição, como o Bahia, que vem sendo uma máquina de gols. Cadê o Bahia? Bahia já 11 gols na competição, um time extremamente forte, um meio de campo muito criativo e inteligente, com o Zé Rafael, Alione, isso que o Regis nem está jogando. Então eu diria que é um confronto para atacantes essa rodada. Você colocar principalmente os atacantes do Coxa, como Henrique Almeida, Kleber Gladiador, são belíssimas opções nessa rodada. Do Bahia, você escalar o Zé Rafael geralmente faz belíssimas pontuações, também é muito válido. E temos Fluminense e Grêmio, galera. O Grêmio que vem se mostrando uma máquina, vencendo jogos atrás de jogos de maneira muito convincente. O Fluminense que tá com aquela campanha meia blasé, era um time que antes de começar o ano era taxado como um dos não tão fortes, aquele time para brigar por meio de tabela. Com o Campeonato Carioca mostrou um futebol muito vistoso, mas por ser um time muito novo, vem oscilando muito na competição. Alguns resultados muito bonitos, muito grandes, como a vitória contra o Galo, mas depois vem algumas derrotas que são não tão justificáveis. Eu diria que Fluminense e Grêmio é um jogo para você tentar evitar tanto atacantes como defensores dos dois times, tranquilo? Então, galera, foi isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de papocar um like, ajuda muito. Se inscreve no canal, porque se inscrevendo no canal você não perde nenhuma dica. Ainda vai sair times de 100, 110, 120, 130 cartoletas. Sai o nosso time principal. Se você já estiver vendo esse vídeo depois, está na descrição do vídeo. Um abraço a todos, obrigado aos que assistiram até aqui. Siga nossas redes sociais que estão no link e a nossa Liga Clássica que está aqui embaixo. Um abraço a todos e valeu!